Olá a todos! Hoje apresentaremos o nosso projeto extensionista, Regra Inteligente sob a perspectiva do pensamento computacional. O grupo é composto por mim, Guilherme, Matheus, Rodrigo e Gustavo, estudantes do primeiro semestre de Ciências da Computação. A irrigação tradicional, baseada em métodos manuais ou sistemas fixos, enfrenta um grande desafio, o desperdício de até 50% da água utilizada. Isso acontece por conta da evaporação, horários inadequados de irrigação ou falta de precisão nos dados climáticos. Em um cenário de escassez hídrica global, esse problema se torna urgente. Nosso projeto propõe uma solução automatizada que utiliza sensores para monitorar a umidade do solo, condições climáticas e tomar decisões precisas sobre quando e quanto irrigar. Além de economizar água, essa abordagem contribui diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a ODS, como a ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, e a ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, a otimizar recursos para a produção de alimentos e reduzir o desperdício de água. Mas como estruturar essa solução de forma lógica e escalável? É aqui que entra o pensamento computacional, uma metodologia que nos permite dividir problemas complexos em etapas claras e executáveis. Para desenvolver esse sistema, aplicamos o pensamento computacional, que nos ajuda a organizar e resolver problemas de forma lógica. Vamos ver como cada um dos 4 pilares contribui para o nosso projeto? Decomposição. Dividimos o problema complexo de regra inteligente em partes menores. Por exemplo, separamos as tarefas de monitoramento do solo, análise climática, decisões de irrigar e acionamento dos dispositivos. Essa divisão facilita o desenvolvimento, permitindo que testemos cada etapa de forma independente. Reconhecimento de padrões. Observamos comportamentos repetitivos que nos ajudam a otimizar a irrigação. Por exemplo, notamos que o solo arenoso seca mais rápido que o argiloso e que há ciclos de secagem específicos. Esses padrões nos permitem ajustar o sistema para regar de forma mais eficiente conforme o tipo de solo e as condições ambientais. Abstração. Focamos apenas nas informações essenciais. Em vez de analisar todas as variáveis do ambiente, selecionamos dados críticos, como a umidade do solo e a previsão de chuva, e deixamos de lado detalhes irrelevantes, como a cor das plantas. Essa simplificação garante que o sistema funcione de maneira eficaz, sem complicações desnecessárias. Algoritmos. Criamos uma sequência lógica de ações para controlar a irrigação. Por exemplo, estabelecemos a regra de que, se o solo estiver seco, mas estiver chovendo, o sistema não deve irrigar. Essas regras são implementadas em um código que integra os sensores e controla as válvulas automaticamente. O pensamento computacional não só torna o desenvolvimento mais organizado, mas também resulta em uma solução prática que equilibra a economia de água com a necessidade real de irrigação. Vamos começar explorando o primeiro pilar do pensamento computacional, a decomposição. Este conceito consiste em dividir um problema complexo em partes menores e mais fáceis de gerenciar. No nosso projeto, aplicamos essa técnica separando o sistema em 3 módulos bem definidos. O primeiro módulo é responsável por ler a umidade do solo. Para isso, utilizamos sensores que monitoram continuamente o nível de umidade, fornecendo dados essenciais sobre o estado da Terra. O segundo módulo cuida da tomada de decisão. Ele interpreta os dados recebidos do sensor e decide se o solo está seco o suficiente para justificar a irrigação. Esse módulo usa critérios definidos previamente, como faixas de umidade ideais para o tipo de plantio. Já o terceiro módulo é o acionamento da bomba d'água. Quando o sistema entende que é hora de irrigar, esse módulo entra em ação e envia o comando para ligar a bomba, fazendo com que a irrigação aconteça de forma automatizada. Essa divisão em etapas claras facilita não só o desenvolvimento do projeto, como também permite identificar e corrigir falhas com mais agilidade, além de tornar o sistema mais flexível para futuras melhorias. Em seguida, aplicamos o segundo pilar do pensamento computacional, o reconhecimento de padrões. Essa técnica nos ajuda a identificar tendências e comportamentos que se repetem ao longo do tempo. Durante os testes, o sistema começou a perceber que a umidade do solo caía a níveis críticos, em média a cada 2 dias. Com essa informação, ele passou a prever quando seria necessário irrigar novamente, antes mesmo que o solo ficasse seco demais. Isso transforma o funcionamento do sistema. Ele deixa de ser apenas reativo, ou seja, agir só quando o problema acontece, e passar a ser proativo, antecipando o momento certo de agir. O resultado? Uma irrigação mais eficiente, com economia de água e mais regularidade no cuidado com as plantas. Esse tipo de inteligência, mesmo simples, já representa um grande avanço em relação aos métodos tradicionais, especialmente para pequenos produtores que precisam otimizar recursos.
No projeto de irrigação inteligente, utilizamos também da abstração como um pilar computacional para conseguirmos desenvolver de maneira eficiente e otimizar o projeto. Neste quesito, inicialmente buscamos abstrair a condição em categorias como a umidade, a categorizando desde extremamente seco a extremamente úmido. Por mais que inicialmente possa parecer em partes o uso de uma decomposição, deve-se perceber que, diferente do pilar da computação que nós utilizamos, a decomposição não exclui fatores, apenas o divide e o subdivide. No caso da abstração, subtraímos os fatores para apenas os relevantes ao funcionamento da irrigação. Junto disto, também abstraímos as condições climáticas do local, se a intensidade da luz solar é alta ou baixa e se está chovendo ou não. Desta maneira, usando a abstração, excluímos diversos fatores irrelevantes do projeto para o sistema apenas identificar e responder a elementos necessários para o seu uso, como a umidade do solo e o clima, para então executar suas operações de acordo com os fatores observados. Com isto apresentado, podemos ir para o quarto pilar computacional ao qual iremos utilizar neste projeto. Com o problema decomposto, padrões identificados e abstrações feitas para maior precisão, usaremos do algoritmo para compilar estas etapas anteriormente feitas numa integração sistemática ao que controla de maneira efetiva e otimizada o projeto. O algoritmo utilizado neste projeto se divide em 3 etapas. Primeiramente, o sistema captura os valores atuais da umidade do solo, do ar e da radiação solar. Após isto, o programa interpretará tais valores e irá os classificar em níveis de necessidade de ativação. Caso o nível de necessidade atinja um certo valor determinado, o terceiro passo será executado, ao qual abrirá ou fechará a válvula de irrigação conforme o nível de necessidade recebido. Vale ressaltar que o primeiro e o segundo passo são executados de maneira contínua em pequenos intervalos, sem depender da ativação dos passos seguintes. O que isso significa que, mesmo que o terceiro passo esteja em andamento com a válvula aberta, os passos anteriores ainda estarão em uso, ainda estarão sendo executados e ainda estarão lendo e interpretando valores. Desta maneira, após os níveis de necessidade abaixarem, a válvula será fechada, diminuindo de maneira exponencial o gasto de água e também o desperdício que seria resultante de uma utilização sem preparo. Boa noite a todos. Nessa parte da apresentação, eu vou explicar o funcionamento do algoritmo de irrigação inteligente representado no fluxograma que vocês estão vendo no vídeo. O sistema segue um ciclo contínuo, um looping, o que seria na programação. Primeiro, ele realiza uma pausa inicial, que a gente chama de delay. Nesse caso, fazendo um paralelo com programação, seria o sleep. E ele serve principalmente para a estabilização dos sensores. Em seguida, o algoritmo verificará a umidade do solo e a classificará em 3 níveis possíveis, sendo eles úmido, seco ou crítico, a dependendo da parametrização do sistema. Se o solo estiver úmido, não há necessidade de irrigação, pois ele já está na condição ideal. Mas, se a irrigação estiver ativa, o sistema desliga a válvula para evitar o desperdício. Caso o solo esteja seco, o algoritmo considera 2 fatores externos, o índice UV, que é a incidência solar, e a chuva. Se o sol estiver muito forte, a irrigação é adiada para evitar perdas por evaporação e assim evitar desperdício de água. Se o índice UV estiver normal, ele verifica se está chovendo. Se estiver chovendo, não irrigará o solo, senão ele acionará a válvula para a irrigação do solo. Agora, se a umidade estiver em nível crítico, a irrigação será considerada urgente. Nesse caso, o sistema ignora os parâmetros de radiação solar e verifica apenas se está chovendo. Se não estiver, a válvula é aberta imediatamente. Por fim, o sistema volta ao início e repete esse ciclo continuamente, várias e várias vezes, garantindo uma irrigação eficiente, automática e sustentável. Mesmo com algoritmos simples, a gente demonstrou na prática como a aplicação dos pilares computacionais ajudam no dia a dia da sociedade. Então, para finalizar a nossa apresentação, eu gostaria de destacar como o pensamento computacional clarificou e ajudou a gente
a desenvolver esse projeto. Cada um dos 4 pilares computacionais descritos anteriormente pelo grupo contribuiu diretamente para essa solução se tornar clara e a gente tirá-la do papel. A decomposição nos ajudou a dividir o sistema em partes mais simples, como sensores, a lógica que a gente utilizou nos Arduinos e os atuadores, o papel de cada um dentro desse projeto. O reconhecimento de padrão permitiu a gente prever situações e evitar ações totalmente desnecessárias, como, por exemplo, vou citar um absurdo, que seria a irrigação em dias de chuva. A abstração nos fez focar apenas nos dados que são mais importantes e ignorar todos os outros fatores externos. Os dados fundamentais para a gente, nesse caso, seria a umidade e as condições climáticas. E o algoritmo fez a gente conectar todos esses outros 3 pilares e a gente definir isso numa sequência lógica e de forma automática. O resultado foi que a gente fez um sistema que economiza água, melhora a saúde das plantas e reduz a necessidade de intervenção humana toda hora. Isso torna especialmente útil para pequenos produtores, hortas comunitárias, projetos sociais, etc, etc. E mais do que isso, o nosso projeto conversa diretamente com 2 ODS, a ODS 2 e a ODS 13. Em resumo, a gente conseguiu mostrar que o pensamento computacional não é apenas exclusivo de teoria. Então, não é somente uma ferramenta teórica, mas sim, se utilizada como uma metodologia, nós podemos utilizá-la para resolver problemas reais e gerar um impacto social e ambiental a fim de concluirmos a Agenda de 2030 proposta pela ONU e resolver as missões das ODS.